Rosta, em nome do Conselho da Igreja do Guará 2. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Já vim visitá-los algumas vezes. E eu queria convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurado à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar do peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Irmãos, oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo grande privilégio de não somente ler a Tua palavra, mas estudá-la e entendê-la, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente e abre o nosso entendimento para que a gente tenha, Senhor, verdadeiro prazer e entendimento na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento e que nós verdadeiramente tenhamos prazer não somente na Tua palavra, mas no Teu Filho Jesus, Senhor, que nos traz a salvação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem nos surgir 2 perguntas ao ler esse texto. A primeira delas me fez refletir sobre o seguinte. Há uns anos atrás, eu lembro que um grande amigo meu da igreja foi pedido para orar em público. E ele disse que não iria orar. E o pastor questionou sobre o porquê de não orar em público. E, com bastante vergonha, ele disse: Eu não sei orar. E a grande primeira pergunta a você ler esse texto, a nós lermos o texto, é a seguinte: o que pode ou o que significa a oração? Você já parou para pensar verdadeiramente o porquê de você orar? Por exemplo, se você vem de uma família, de uma estrutura católica, não existe a oração em si, existe a questão da reza. Apesar de nós sabermos que hoje em dia existe o catolicismo mais moderno, digamos assim, se é que eu posso chamar de moderno, que eles
tem uma similaridade maior com o evangelismo, com o protestantismo, desculpa. Mas você já parou para se questionar o porquê do significado da oração, o porquê de nós fazermos a oração? Nós precisamos refletir que a oração ela é um meio pelo qual o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus. Então você precisa ter essa primeira ideia na sua cabeça. Você também pode pensar que a oração ela é indispensável na sua vida de devoção pessoal. Por quê? Porque ela vai envolver conversa e comunhão. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus pessoal. Então, nessa comunhão, nós vamos apresentar a Deus nossos desejos mais íntimos. Você não está se reportando a qualquer pessoa. Você não está se reportando a um amigo seu. Você está se reportando ao verdadeiro Deus e Senhor da sua vida. Então, a oração ela deve se assemelhar a uma conversa com Deus face a face. É como se Deus estivesse verdadeiramente na sua frente, como se você o visse na sua frente. E aí surge uma segunda pergunta. Qual o lugar da oração na sua vida? Ou seja, qual a importância que ela tem? Qual a primazia que você tem dado à oração? Que proeminência deve ter ela em nossas vidas? Então é necessário que essa oração ela atinja tanto o homem versado nas Escrituras, quanto o homem humilde nas Escrituras. A oração ela precisa ser feita tanto pelo humilde, como pelo que tem estudo teológico. Não é porque uma pessoa tem mais estudo teológico que ela não deve procurar a Deus. Isso, por muito tempo, foi um grande problema dentro da igreja. E hoje em dia a gente ainda sofre consequências disso. O liberalismo teológico vem justamente desse mau entendimento da comunhão com Deus. Se eu tenho um grande conhecimento, eu não preciso mais procurá-lo pessoalmente. E aí, um dos grandes escritores cristãos de todos os tempos, um dos livros mais conhecidos dele, que é O Peregrino, John Bunyan, vai dizer o seguinte sobre a oração, não no livro, isso é uma citação dele fora do livro. Ele dirá o seguinte: a oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do coração ou alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, por aquelas coisas que Deus tem prometido ou de acordo com a palavra, pelo bem da igreja, com submissão, em fé, à vontade de Deus. E aí, meus irmãos, eu queria fazê-los refletir nessa noite sobre o seguinte tema: o discípulo que ora. O que o discípulo deve fazer? Ele aprende, ele persevera e ele encoraja. E quando a gente começa a ler o texto, a gente para ele, olha para ele, e esse texto está inserido em que contexto? O que é que estava acontecendo aqui nesse texto? A gente entende que esse trecho do capítulo 11, do verso 1 ao 13, ele está falando diretamente sobre a oração. O foco do texto é a oração. Mas é o que estava sendo falado versículos antes. No capítulo 10, ele vai falar do versículo 27, do versículo 25 ao 37, sobre amar ao próximo. No texto seguinte, do verso 38 ao 42, do mesmo capítulo 10, ele vai falar de ouvir as palavras do Senhor. E no início do capítulo 11, ele falará de você orar. Então, esses três textos, ele tem conexão. Se você parar para pensar, né? Ame ao próximo, ouça o Senhor Jesus e ore, ou seja, o procure em oração. E aí eu queria conduzir os irmãos em primeiro lugar. O primeiro ponto é o aprendizado na oração. Como nós devemos aprender a orar? E aí, dentro desse primeiro ponto, eu queria lhe dar 3 características.
E a primeira delas é a seguinte: ao Deus a quem adoramos. Quando você fala Pai Nosso, o que é que vem à sua cabeça? Você não fala Pai Nosso para qualquer pessoa, muito menos Pai. Se você diz Pai Nosso ou Meu Pai, significa que você tem uma íntima conexão com Ele. Que você já o procurou muitas vezes. Que você pede socorro a esse Pai. Que você pede ajuda, auxílio, que você o procura verdadeiramente, que você confia nesse Pai que você está procurando. É tanto que João 14,6 vai nos lembrar do seguinte, de que sem fé em Cristo, ninguém pode ir ao Pai. E com isso a gente aprende uma das primeiras coisas na nossa vida de fé cristã. Ou seja, somente através do sacrifício vicário de Cristo, você pode ter comunhão com o Senhor. Você só pode falar com Deus se você acreditar plenamente no sacrifício de Cristo. E esse sacrifício nos conduz à próxima expressão da oração. Santificado seja o teu nome. E aí nós somos lembrados do Salmo 34, versículo 3, que nos diz o seguinte: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ou seja, não somente pessoalmente nós iremos santificar o nome do Senhor, mas como comunidade, como igreja, nós o faremos isso ao Senhor. Nós iremos dizer, expressar, abrir a nossa boca para dizer ao Senhor que o seu nome é santificado. Nós precisamos entender que tanto o caráter quanto os atributos e as perfeições de Deus sejam mais conhecidos, honrados e glorificados por todas as suas criaturas, não somente criaturas, mas criaturas inteligentes. Ou seja, verdadeiramente, somente nós podemos adorar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Porque Deus nos criou criaturas inteligentes. E aí a gente passa para a expressão seguinte, que dirá que venha o teu reino. Quando você diz que venha o teu reino, você está reconhecendo Deus como seu legítimo rei. Você não dirá para uma pessoa que você não reconhece como rei da sua vida que venha o seu reino. Você não irá à sua boca para expressar isso. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, que o número de convertidos seja aumentado aqui na terra. Que eles sirvam espontaneamente a Deus aqui na terra. E que tu, Pai, verdadeiramente seja glorificado, tanto aqui na terra pelos que são teus filhos, quanto os que já estão contigo no céu. E aí essa primeira característica desse primeiro ponto nos dá a entender de que a quem verdadeiramente nós precisamos adorar. Seria uma oração perfeita se ela terminasse aí. Mas Cristo continua e Ele nos dá uma segunda característica, que Ele diz o seguinte: nós não somente dentro da oração nós glorificamos ao verdadeiro Rei e Senhor da nossa vida, mas esse Rei e Senhor da nossa vida, Ele nos auxilia nas nossas necessidades diárias. Que o pão de cada dia, ou seja, Deus nos supre diariamente com o mínimo que nós precisamos. A própria palavra diz de que se os animais e a natureza não têm falta de nada, imagine um filho seu. Você acredita que irá faltar pelo menos o pão na sua mesa? Então, quando ele diz assim, que o pão de cada dia dá-nos hoje, e aí nós somos lembrados de Provérbios, capítulo 30, versículo 8, que nos diz o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Ou seja,
se eu estiver menos favorecido, não me deixa falar mal de ti, Senhor. Se tu tens me dado a abastança, Senhor, não me deixas esquecer de ti. Ou seja, que o pão que tu me dás diariamente me lembre do equilíbrio que eu preciso. Ou seja, se nós temos vivido no pouco ou no muito, eu preciso sempre lembrar de que o pão de cada dia, ele é dado pelo equilíbrio que o Senhor quer me dar na minha vida, não somente da necessidade física, mas na minha vida espiritual. E ele continua: perdoa os nossos pecados, porque nós mesmos perdoamos a cada um a que nos deve. Ou seja, Deus não somente me dá o pão de cada dia, mas Ele me dá a sua misericórdia diária. Ele perdoa os nossos pecados diariamente. O próprio Salmo nos lembra: e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, as suas misericórdias se renovam e o seu perdoar também se renova. Ou seja, eu tenho necessidade diária não somente do pão de cada dia, mas eu tenho necessidade diária do seu perdão. Eu reconheço que o seu sacrifício na cruz é poderoso para me perdoar diariamente. Eu preciso confessar que eu sou criatura pecadora, culpada e corrompida, e que peca diariamente. Ou seja, a principal coisa que nós necessitamos é do pão e do perdão diário. E aí nós entramos na terceira e última característica desse primeiro ponto, que são os perigos diários. Então, se você parar para perceber, a oração ela é dividida em 3 trechos, em 3 partes. É o reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor, de que Deus supre as nossas necessidades diárias e que Ele cuida de nós diariamente. Ou seja, e não nos conduzas à tentação. Ou seja, não permite, Senhor, que eu entre em exposição à tentação. Me ajuda a não fazer com que a minha natureza corrompida vá de encontro àquilo que me tenta. Ou seja, você precisa orar diariamente pela tentação, contra a tentação, porque você sabe que o seu coração é corrompido. Enganoso é o nosso coração. Então a fraqueza e a prontidão para cair em pecado está ali, com uma linha tênue a todo momento. Você dará brecha ou se agarrará no sacrifício de Cristo e no auxílio do Espírito Santo. O mal, você precisa orar também contra o mal. Tudo que seja prejudicial ao seu corpo, à sua alma e a todas as armadilhas do autor do mal, o diabo. Você precisa orar contra ele. E nós precisamos entender de que quando nós oramos, seja em reconhecimento a Deus, seja pelas nossas necessidades diárias, ou seja pelos perigos diários que podemos passar, nós precisamos entender de que a oração é o fundamento do nosso cristianismo prático. Você precisa ter consciência de que a oração é o fundamento do nosso cristianismo prático. E aí nós podemos entrar no segundo ponto do texto, que é a perseverança na oração. Como nós podemos perseverar na oração? E aí nós temos outras 3 características. A primeira delas é a seguinte: nós podemos passar por uma possível emergência, assim como o irmão do texto passou. Você já parou para refletir sobre que você pode estar numa situação de emergência difícil e precisar correr um amigo? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem você bateria na porta hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, à meia-noite? É difícil até aparecer pelo menos assim 3 nomes na sua mente. Tem gente que está com dificuldade de que apareça um.
quem você bateria na porta à meia-noite? Vamos fazer mais fácil? Quem você ligaria, nem bateria, né? Ligaria de madrugada aqui na igreja? Quem você faria isso? Mandar mensagem é fácil, porque tem gente que silencia o celular. Ou seja, no outro dia a pessoa vai ver. A emergência já era. E ele acorda, um amigo. Ele não somente bate, mas ele acorda. Ele importuna o amigo. E aí, uma segunda característica que pode surgir, e que surge com certeza na nossa mente, é a seguinte: nós levantamos, ou vamos de encontro a essa casa, com o seguinte na mente: nós podemos ter uma possível negação. É o famoso, você pode receber no mínimo um não. E os incrédulos vão pensar: não aproveito na oração, para que eu orarei? Para que gastar tempo falando com Deus? A pergunta é essa. Então, quando a gente começa a refletir sobre esse texto aqui, de que o amigo diz que não podia levantar-se, a grande pergunta desse segundo ponto aqui, do versículo 4 ao 8, é o seguinte. É a pergunta que Cristo faz. É assim que o amigo irá agir? Você acha realmente que o amigo iria negar? Ele pode até dizer que não vai levantar, mas ele levanta. E aí a gente entra na terceira característica desse segundo ponto. Nenhum de vocês receberá uma recusa dessas de um amigo a quem vocês vão pedir ajuda. Essa é a resposta de Cristo. Nenhum de vocês. Certamente o amigo se levantará e dará tudo o que necessitar. E aí a pergunta que surge é a seguinte: se um amigo faz isso por você, imagine Cristo. Imagine o Pai. Então o que nós precisamos ter consciência aqui é a seguinte: aquilo que Cristo ensina no Pai Nosso, e que aqui no texto de Lucas a oração está reduzida, a oração completa está em Mateus, é a base. É o princípio da oração. Não é para virar uma reza sua. Eu não estou dizendo que nós não podemos orar o Pai Nosso. Nós devemos orar o Pai Nosso. Mas o que você precisa entender aqui é o seguinte: Cristo ensina o princípio para nós. Reconheça verdadeiramente o Deus que você tem. E entenda que Ele atinge as suas necessidades diárias e que Ele nos livra do mal diariamente. E aí Cristo vem e nos traz uma situação prática. Ou seja, Ele pega a oração e traz um exercício prático para nós. O segundo ponto é isso. É o amigo indo de encontro a alguém que ele reconhece que pode ajudá-lo verdadeiramente, que ele pode receber até um não, mas ele sabe que vai ser auxiliado. E aí o que nós precisamos entender é o seguinte: não é o que você vai pedir que Deus vai lhe responder, mas Ele vai lhe ouvir. A própria palavra nos diz que nós erramos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Ou seja, se eu não conheço a palavra do Senhor, eu vou pedir errado. Se eu peço errado, com toda certeza você não será atendido. Agora, com você como filho será ouvido. E às vezes o que nós pedimos não tem pecado ou erro, mas às vezes o Senhor não quer nos dar aquilo. Deus nos dá aquilo que é da sua vontade. Ele não vai lhe dar o que você está pedindo. Ele vai lhe dar aquilo que Ele tem certeza que você precisa. E pare para pensar, quantos pedidos errados você já fez em oração? Por exemplo, você sonhando em namorar o jovem, né, o adolescente, ele não pede um servo ou uma serva do Senhor. Ele pede a serva, cabelo tal, do olho tal, do corpo tal. Menino, diga o nome logo, peça. Diga o nome direto. Às vezes você quer um emprego, né? Senhor, dá-me um emprego
no ministério tal, ganhando tanto. Naquele setor, sim, aquele setor, porque tem muito crente e vai ser mais tranquilo. Entenda o seguinte: Deus dá do jeito que Ele quer, quando Ele quer e a quem Ele quer. Uma vez eu fiz um questionamento a uma adolescente lá na igreja, que ela queria passar na Universidade Federal, e eu perguntei para ela: imagine se todos os crentes de Pernambuco estudassem na Universidade Federal. Quem iria evangelizar as outras universidades? Você já parou para pensar nisso? E aí eu uso o exemplo da universidade, seja para a sua escola, a sua universidade ou o seu emprego. Deus nos coloca aonde Ele quer para fazer com que o seu reino cresça. Você não é evangelista somente aqui dentro da igreja. Você é evangelista para fora. No seu local de trabalho, onde você estuda, onde você faz um curso. Então, a nossa oração, ela deve ser perseverante pelo motivo correto e não pelos nossos anseios errados. Então, quando Cristo dá a resposta aqui, Ele sabe do que está falando. Ele tem plena consciência da importância de perseverar na oração. John Piper vai dizer o seguinte: a oração é um walkie-talkie para a guerra, não um interfone doméstico para aumentar nossas conveniências. Você não fica... Já parou para pensar se a pessoa que fica com o rádio na guerra ficasse discando o tempo inteiro no rádio? Manda a toalha. 5 segundos depois, manda a roupa. Ele só liga na extrema necessidade. Então, quando o pai cita esse exemplo aqui, concentre-se no que você quer falar com Deus. Reflita no que você quer orar com o Senhor. E coloque os seus desejos mais íntimos diante de Deus da melhor maneira possível. Não é porque o sacrifício de Cristo me deu acesso direto ao Pai, de que o véu se rasgou, de que eu vou ficar contando tudo que está acontecendo no meu dia a Deus. Você já parou para pensar, se você tivesse acesso a Deus via WhatsApp, quantas mensagens por dia você ia mandar para Ele? Você ia dizer: bom dia, estou fazendo café. Deus sabe que você está fazendo café. É como se você precisasse mandar um e-mail para Ele. Quando a gente vai mandar um e-mail, normalmente a gente para pensar, né? Como vai falar, como vai se comportar a outra pessoa que vai receber o e-mail. As verdadeiras palavras que você utiliza. E como você se direciona às vezes, porque às vezes o e-mail você manda a um grupo de pessoas, e não a uma pessoa somente. Então, reflita sobre o que você vai falar para o Senhor. Pode ser coisas realmente sérias, problemas que você está passando. Deus não quer que você vire um gravador. Você diz assim: Senhor, estou com um problema. Aí liga lá o play, né? Estou com problema. Não é isso. Deus conhece os nossos verdadeiros anseios. Ele é um Deus pessoal. E Ele quer que a gente se vá diretamente a Ele. Cristo nos deu verdadeiro acesso ao Pai. Afinal de contas, o véu foi rasgado. E aí eu quero que nós entremos no terceiro ponto do texto, que é o encorajamento na oração. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos perseverar na oração e nós precisamos encorajar na oração. Então o encorajamento, ele vem através das promessas que o nosso Senhor vinculou à oração. No final do texto, do verso 9 ao 13, ele vai falar justamente isso. Por que será que existe o encorajamento? Porque Cristo nos apresenta a eficácia da oração, ou seja, a sua oração ela pode não ser respondida, mas ela será ouvida eficazmente. Por quê? Se você prestar atenção aqui no texto, você vai descobrir ou perceber que nós temos uma tríplice exortação e nós temos uma tríplice promessa. Se você for para o texto, você vai encontrar aqui,
Versículo 9. Pedi, buscai e batei. Essas são as 3 características finais de que o texto dá para a gente. Pare para pensar. Se você é um estudante de exatas, você vai me entender melhor ainda. Imagine de que cada pedido desse tivesse uma força específica. Que ela se soma. Como se pedir fosse F1, buscar fosse F2 e bater fosse F3. Mas elas são interligadas. Elas não andam só. E você vai entender o seguinte. Quando você pede, subentende humildade e uma consciência de necessidade. Ou seja, você não pede se você não estiver precisando. Você reconhece de que você é inferior e está pedindo a um superior. Ou seja, você está reconhecendo de que pedir consiste numa confiança num Deus pessoal onde podemos ter comunhão. Ou seja, você se relaciona com Ele e Ele responde a nós. Não existe relacionamento de mão única. Se nós falamos a Deus, Deus fala conosco. Porque Ele permitiu isso. E nós precisamos entender de que essa fé, ela vai partir sempre de uma oração fervorosa e pessoal. E aí nós partimos para o segundo. Ou seja, você nunca vai somente buscar. Você vai pedir e vai buscar. Isso vai ser somado. Vai ser sempre pedir e mais buscar. Por quê? Porque isso tem que ser uma petição sincera. Nós precisamos orar porque nós precisamos de um profundo conhecimento da Bíblia. Nós precisamos de esquadrinhar e examinar as Escrituras. Nós precisamos assistir aos cultos. E nós precisamos tentar viver em harmonia com a vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos ter uma verdadeira busca ao Senhor. E nós precisamos pedir por isso. Nós precisamos buscar isso. Você não se torna crente, vem no domingo à noite para a igreja e vai para casa. Deus nos ensina que nós devemos crescer e aprender nas Escrituras. Ele fala a Timóteo que ele não deve parar de estudar. Você acha que ele falou a Timóteo isso simplesmente porque Timóteo era um jovem pastor? Porque se isso fosse somente para Timóteo, não estava na palavra. Isso serve para todos nós. E aí entra a terceira. Peçam, busquem e batam. Essa terceira característica, nós precisamos entender de que nós podemos bater repetidas vezes até que a porta se abra. Mas nós confundimos isso aqui com uma insistência insensata. Eu quero e eu não paro de pedir. Na verdade, a gente precisa entender o seguinte: você pede aquilo que você acredita que está correto diante do Senhor, e você vai insistir porque você precisa encarar aquilo como uma real necessidade. Por exemplo, você tem um filho que não está na igreja. O Senhor sabe que ele não está na igreja. Ana orou insistentemente ao Senhor, pedindo um filho. Agora, às vezes, você ora insistentemente ao Senhor pedindo um notebook. Outros oraram insistentemente ao Senhor. Ou seja, batiam na porta, repetiam a batida. Mas por questões realmente necessárias. E aí nós precisamos aprender com a vida deles, com a vida de Ana.
Por que será que ela repetiu? E nós precisamos aprender com a Bíblia essa questão. Ou seja, essa perseverança ela vai gerar encorajamento. Continue pedindo, buscando e batendo. Ou seja, a continuidade da batida na porta do rei, que é o Pai. Abrindo a porta e providenciando tudo o que se necessita. Você acha que se um filho pede ao pai comida, ele vai lhe dar uma cobra? Como o texto no final dos versículos aqui diz, você acha que um pai iria dar a cobra? E aí ele nos diz, né? Se um pai pecador faz isso com um filho, imagine Deus, que é o verdadeiro pai e que não peca. E aí eu queria lembrar a você a oração de John Bunyan, que ele vai dizer o seguinte: a oração é o derramar de modo sincero. Ou seja, nós devemos nos prostrar verdadeiramente diante do Senhor. Ela deve ser consciente. Você não vai entrar num transe no momento de orar. Você já viu em algum momento falando que você iria entrar em transe no momento de oração, na Bíblia? Ela deve ser uma coisa afetuosa. Você não está pedindo a um general aquilo, você está pedindo a Deus, que é o seu Pai. É uma relação afetuosa, de coração e alma diante de Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo, ou seja, através do sacrifício dele. No poder e ajuda do Espírito Santo, ou seja, por aquelas coisas que Deus tem prometido ou de acordo com a sua palavra. Pelo bem da igreja, com submissão em fé à vontade de Deus. E eu queria concluir com o que Paulo orou pelos Efésios. Vejam as coisas que Paulo pediu para a igreja de Éfeso. Paulo pediu para que Deus desse aos Efésios um espírito de sabedoria no conhecimento dele, para que eles conhecessem a esperança para a qual eles haviam sido chamados, as riquezas da herança nos santos, a grandeza do poder de Deus. Ou seja, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entendimento e esperança na Tua palavra. Outra coisa que ele pede, para que eles fossem fortalecidos através do Espírito Santo na vida interior, para que Cristo viesse a morar em seus corações pela fé. E por fim ele pede o seguinte, para que eles, sendo radicados em amor, tivessem a capacidade de conhecer o insondável amor de Cristo, de forma que eles pudessem ser cheios da plenitude de Deus. Ou seja, dá-me sabedoria, dá-me conhecimento, Pai, fortalece a minha fé e não me deixe esquecer do Teu amor. É como se Paulo estivesse traduzindo aqui o Pai Nosso. Ele tinha entendido verdadeiramente o que significava o Pai Nosso e estava aplicando à igreja de Éfeso. Ou seja, dá-me entendimento em Ti, me faz conhecer de que Tu é o verdadeiro Deus na minha vida. Dá-me sabedoria, me faz ter fé e orar para que a Tua igreja seja fortalecida. E não me deixes esquecer do amor. E como eu disse no início, se voltarmos um pouco para o capítulo 10, ele vai falar desse amor, ame ao próximo, ele relembra isso. Ou seja, nós precisamos aprender essas três coisas. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Nós precisamos ser encorajados na nossa vida de oração. Ou seja, aprenda, persevere e encoraje. Ou seja, se preocupe em aprender, persevere na sua vida de oração, encoraje a si próprio e encoraje os seus irmãos. Ou será que não seria um aprendizado para o que bate a porta à meia-noite? Por que será que ele estava batendo a porta à meia-noite?
Então, que nós tenhamos verdadeiro entendimento do que o Senhor quer de nós na nossa vida de oração. Por que será que nós vamos a cultos de oração? Por que será que nós fazemos culto de oração em nossa própria casa? Por que será que nós vamos a vigílias de oração? Ou seja, qual a real necessidade da oração em nossa vida? Reconhecer que o Senhor é santo, de que Ele nos supre verdadeiramente e de que Ele cuida de nós o tempo inteiro. Amém, meus irmãos? Oremos.